Ó, então, galera, vamos fazer bem breve videoaula sobre a identificação dos átomos que vai decorrer até chegar lá no diagrama de Linus-Pauling, que vai ser o assunto da nossa prova bimestral, né? Então, vamos lá. Iniciando, né? A matéria sempre ela vai ser composta por átomos, tá? O átomo basicamente é isso daqui. É aquele átomo de Rutherford, onde os elétrons eles estão rodeando o núcleo do átomo aleatoriamente, né? Depois que veio Bohr e falou que os elétrons não estão mais aleatoriamente, estão em órbitas definidas. Mas o átomo mais famoso é esse daqui. Então, beleza. Ó, os elétrons têm aqui. A gente sabe que também os elétrons têm carga negativa. E no núcleo a gente tem nêutrons, que tem carga zero, e também tem prótons com carga positiva. Tá? Isso aqui é só um breve resumo. O número de prótons ele vai ser sempre igual ao número atômico, que é Z. Tá? Então, analisando aqui, ó, os nêutrons são essa coloração azul e os prótons o rosa, né? Então, 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 prótons. Tá? Se ele tem 4 prótons, o seu número atômico também vai ser 4. E o número de massa ele vai ser a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, somando tudo aqui vai dar 7, né? Então, A é igual a Z mais N, ou A é igual a P mais N, ou N mais P. Tá? Só uma revisão, uma breve revisão. Ó, o que são elementos químicos? São um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Tá? Ó, a gente representa o elemento químico assim. Ó. Imaginamos que esse elemento X aqui seja um elemento fictício, um elemento qualquer. Tá? Em cima, quando colocamos os dois números, sempre vai ser o número de massa e abaixo sempre o número atômico. Tá? Ó, exemplo aqui, o carbono. Ele tem, vamos lá, esse daqui, né? Qual a massa dele? A massa do carbono é 12. Número de prótons, a gente viu que o número de prótons é igual ao número atômico. Então ele tem 6 prótons também. E o número atômico, falei agora, que também é 6. E a quantidade de nêutrons dele? É só jogar na fórmula, né? 12 é igual a N mais 6. O valor de N é 6. Só fazendo a equação do primeiro grau básica. Ó, agora, a gente vai trabalhar também com íons, tá? Mas primeiro vamos analisar um átomo neutro, ou seja, sem carga. Ó, ele tem uma carga positiva e uma carga negativa. Essas duas vão se anular, né? Porque imaginamos que é mais 1 menos 1 vai dar 0. Aqui é duas cargas positivas e duas negativas. Mais 2 com menos 2, também 0. Eles dois têm uma neutralidade. Agora, os íons são formados quando o átomo ele pode perder ou pode ganhar elétrons. Imaginamos aqui o sódio, Na. Tá? O Na ele perdeu um elétron. Então, antigamente, ele tinha 23 elétrons. Se ele perdeu um elétron, ele vai ficar com quanto? 22. Então, ele fica com essa carga positiva. Por que positivo? Porque na química é o contrário. Vamos imaginar que ele precisa ganhar um elétron para voltar ao que ele era antes. Tá? Então, aqui ele tem 11 prótons. Aqui também tem 11 prótons. 11 elétrons. Ele está também agora com 10 elétrons, porque ele perdeu um. Tá? Aqui ele está neutro. E aqui ele é um cátion com carga positiva mais um. Analisando aqui o cloro. O cloro agora ele recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, antes ele tinha 17, depois ele ficou com quanto? 18. Ó, 17 prótons, 17 prótons. Agora elétrons. Se ele receber um, ele fica com 18. Aqui, quando ele tem 17 e 17, tá neutro, né? Porque, cadê? 17 menos 17 é 0. Agora, 17 menos 18 vai dar quanto? Menos 1. Tá? Então, a carga é menos 1. Quando é negativo, ele é ânion. Quando é positivo, ele é cátion. Tá? Por quê? Ele precisa perder 1 para voltar ao que ele era antes. Ó, então, cátions eles perdem elétrons com carga positiva e ânions eles ganham elétron com carga negativa. Tá? Lembrando daquele jeito. Eles precisam ganhar para voltar ao que era antes e eles precisam perder para voltar ao que ele era antes. Então, isso aqui é respectivamente para cátions e para ânions.
Agora, elementos isoeletrônicos são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Tá? Ó, aqui o neônio tem 10 prótons. Se ele tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons, porque a sua carga é nula. O flúor, que ele ganhou um elétron, tá? Porque carga negativa ganha elétron. Então, ele tinha 9 prótons e 10 elétrons. Então, a gente pode definir que o neônio e o flúor, o ânion de flúor, eles são isoeletrônicos porque eles possuem a mesma quantidade de elétrons. Ó, o magnésio, 2 mais. Então, se está mais, ele perdeu 2 elétrons, né? Então, se ele estava com 12 antes, agora ele está com quanto? Eita, passou muito. Ele está com 10. Tá? Então, os 3 são isoeletrônicos. Esse aqui é um nomezinho que a gente vai aprender só mais para o futuro. Tá? Ó, agora, isso aqui é o átomo de Bohr. Aquele átomo onde as camadas eletrônicas estão definidas. Tá? Sempre vai ser essa sequência K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Essas camadas são chamadas de níveis de energia. Então vamos supor que o elétron ele está no nível de energia N. Pode ser P. Então, cada uma dessas camadas elas suportam uma determinada quantidade de elétrons. Sempre seguindo essa sequência. 2, o K vai ser 2, até 2, o L até 8, o M até 18, o N também até 32, o O 32, o P 18 e o Q 8, seguindo sempre essa sequência. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Agora, é isso aqui que vocês precisam estudar mais, que é a parte mais complicada, que é o diagrama de energia, tá? Que é o famoso diagrama de Linus Pauling. A gente separa primeiro em níveis e subníveis, tá? Os níveis são aquele K, L, M, N, O, P, Q. E os subníveis é S, P, D, F, tá? Sopa de frango. Sopa de frango. Só tranquilo. Vai ter um macetezinho que eu vou dar em aula. Ó, o K, lembra que o K ele suporta até 2 elétrons? Beleza, é esse daqui. Vou passar aqui tudo para a gente mostrar depois. Ó, o S, ele sempre vai suportar 2 elétrons. O P até 6 elétrons. O D até 10 elétrons e o F até 14 elétrons. Então vamos imaginar aqui, ó. Sopa de frango de segunda a sexta, 10 às 14 horas. Tudo isso para lembrar o que quer dizer cada uma dessas letras. Quantos elétrons tem o S, o P, o D ou o F. Tá? Ó, mas lembra lá que o K ele suporta até 2 elétrons. Então aqui ele já tem 2 elétrons. Aqui a gente está fazendo meio que uma... Vamos quebrar aquele lá, o 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 das camadas eletrônicas em coisas mais específicas. Ó, o L ele vai ter até 8 elétrons, que 2 mais 6 vai ser 8. O M, 18, somando 18. O N e o O, 32, porque somando isso tudo vai dar 32. O P vai dar 18 e o Q vai dar 8, seguindo essa sequência. Mas, Alan, como é que a gente faz isso? Ó, é só seguir as setinhas, tá? Sempre na setinha, sempre na setinha, sempre na setinha. Ó, aqui pronto, é mais fácil. Os elétrons eles estão distribuídos em ordem crescente de energia, tá? Então, o último que aparecer sempre vai ser o com maior energia, o maior nível energético, tá? Agora vamos analisar aqui, ó. Esse 3s2. O que quer dizer cada um desses? O 3, o número maior, vai ser a camada que ele está. Camada ou o nível que ele está. Está no nível 3 ou camada M. Tá? O S vai ser o subnível. Pode ser S, P, D ou F. E o númerozinho pequeno aqui em cima vai ser a quantidade de elétrons. Tá? Ó, fazendo a distribuição para o átomo de sódio aqui embaixo. Tá? O átomo de sódio ele tem número atômico 11 e, consequentemente, se ele está neutro, ele está com o número atômico com 11 elétrons também, né? Então, seguindo as setinhas aqui, ó, um S2, aí então a ponta da seta vai bater lá na bundinha da outra, vai ser 2S2, a ponta da seta bateu na bunda da outra, 2P6, e no final, somando isso tudo aqui, vai dar quanto? 10. Falta quanto para chegar em 11? 1. Então, vai ser, ao invés de 3S2, a gente coloca 3S1 para somar tudo. Tá? Então, o que tem o número 1 equivale à camada K,
a distribuição que tem o número 2 equivale à camada M, L, e a que tem o número grande 3 equivale a M. Tá? Vamos para o cloro. Seguindo a mesma sequência. Tá? O cloro também ele tem 3 camadas, só que é um pouco mais diferente. Ó, analisando aqui, ó. Aqui a gente só fez, no finalzinho do M, só tem um subnível, né? Um subnível e uma camada. Aqui a gente tem 2 subníveis e duas camadas juntas. Então, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já deu 10, tem que chegar no 17, faltam quantos? 7. Então, na camada M, vai ser 7 elétrons, seguindo a sequência 3s2 e depois 3p5, fazendo tudo certinho. Tá? O ferro. Analisando aqui para o ferro, né? Do mesmo jeito, até chegar no 26, tá? Ó, percebeu que esse 3p6 não está junto do 3d6, por quê? Pela sequência lá do diagrama, o 3d6 ele tem maior energia do que o 4s2. Por mais que o 4 ele tenha seja a maior camada, mas seguindo a regra, o 3D ele sempre vai ter uma maior quantidade de energia, tá? Ó, pronto, aqui ó, bem massa isso aqui que vocês precisam lembrar. A camada de valência é a camada mais externa, ou seja, a maior camada que tem nesse elemento, tá? Nesse átomo, dependendo da sua distribuição eletrônica. Qual a camada de valência do ferro? Muita gente poderia responder que era 3, mas não. A maior camada é a camada N, que é a camada de número 4. Tá? Agora, vou falar daqui a pouco também. Tá? Lembra que eu falei de cátions e ânions, que são íons que perdem ou ganham elétrons? A gente também faz a distribuição para eles. Só que a gente coloca ou retira elétrons sempre da camada de valência, a camada mais externa dos elétrons. Tá? Imaginando aqui o magnésio, ele tem 12 elétrons, né? Quando ele está neutro. Agora, quando o magnésio ele vira um cátion, os elétrons são retirados de onde? Da camada de valência, que a camada de valência antes era a camada M. Se ele perdeu 2 elétrons, eu tirei 2 elétrons da camada M, formando assim apenas essa distribuição aqui, com o 10 de número de elétrons, tá? 2 mais 2, 4, com 6, 10. O flúor. O flúor neutro, ele tem número atômico 9 e também, consequentemente, a quantidade de elétrons 9 também, fazendo essa distribuição. Se o flúor perder ou ganhar elétrons, o que acontece? Ele vai... os elétrons vão ser adicionados ou retirados da camada de valência, que é a camada L. Então, ele ganhou um elétron. Antes, ele estava com 5 no 2p. Como ele ganhou um elétron, ficou para 6 no 2p. Tá? Agora vamos analisar o ferro. O ferro tem essa configuração eletrônica aqui em cima que a gente fez, né? Beleza. Só que ele perdeu 3 elétrons. Ele perdeu 3 elétrons aonde? Na camada de valência dele. Mas só que antes a camada de valência ele tinha apenas 2. Então eu retirei esses 2 elétrons da camada de valência e tirei depois um da próxima que apareceu. Tá? Então a camada de valência ficou essa. Ó, como ele perdeu 3 elétrons, porque é mais, quer dizer que está perdendo, ele ficou com 23. E fazendo a soma aqui, vai dar 23. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 18 com 5, 23. Fazendo tudo essa sequência. Então, recapitulando. Cátions e ânions, eles sempre vão ser... os elétrons sempre vão ser colocados ou retirados da camada de valência. Mas se tiver menos elétrons na camada de valência, primeiro eu retiro dela e da próxima que sobrar eu vou retirar ou colocar nela. Beleza? Ó, lembra que eu falei do subnível mais energético? O subnível mais energético é aquele que está por último na tabela periódica, a sua distribuição eletrônica. Agora, analisando a tabela periódica, aqui é o resumo já geral de tudo. Os elementos que estão nesses 2 primeiros grupos, sempre, seu subnível energético vai ser o S. Tá? Os elementos que estão aqui embaixo, o seu subnível energético vai ser D.
Os elementos que estão lá no lado direito da tabela sempre vai ser P, e os que estão embaixo, F. Então, eu gosto de lembrar assim, ó, S, P, D, F. Tá? S, P, D, F. S, esses dois primeiros, o P, o resto lá, o D, o rebaixado, e o F, o que estão fora da tabela periódica. Aí, melhor para a gente saber onde vai aparecer cada um desses. Ó, os do primeiro sempre vai terminar em S1, dependendo da sua tabela. Dependendo do seu período, na verdade. Ó, se eu estou no primeiro período, vai ser 1, no segundo 2, no terceiro 3, no quarto 4, no quinto 5, no sexto 6, e assim por diante. Tá? Tudo isso que é coisa simples e fácil de ser entendida. Ó, vamos analisar aqui. Ó. Fazendo a distribuição eletrônica e identificando o subnível mais energético de cada elemento. Para o cálcio, eu acho que esqueci aqui, apagou sem querer. O cálcio, o subnível energético, sempre vai ser o último a aparecer. Então, o 4S2, para o bromo, vai ser 4P5, o último que aparece em todos eles. Tá? Então, o subnível energético sempre vai ser o último que aparecer. Vamos aqui analisar o cálcio, né? O subnível dele é 4S2. Analisando naquela tabelinha aqui abaixo, o cálcio é aqui, 4S2. Tá certo. Tá? Então, sempre a tabela periódica ela vai estar perfeitamente certa. Isso aqui eu vou pular porque não é tão interessante agora. E vamos fazer alguns exercícios. Fazendo a distribuição eletrônica para eles.